Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor de Jesus e sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Estamos aqui para mais um programa no episódio 14 e hoje vai ser um programa bem diferente. Vou fazer, né, porque a gente chegou naquele ponto, eu tô começando a chegar naquele ponto de que tá faltando a famosa pauta, né? Quando tá faltando pauta a gente faz... tem que se virar para fazer alguma gravação e tudo mais. Enfim, vamos falar hoje sobre 3 coisinhas bem interessantes e vamos dar início a um projetinho, né, que eu falei lá no episódio passado, eu acho, se não me engano. Vamos falar hoje sobre Libras, vamos falar sobre pesquisa e sobre computadores. Então, bastante temas diferentes, mas vamos aproveitar esse momento para isso. Então, recadinhos aqui essa semana na live de hoje, né? Nós tivemos um probleminha com o microfone, né? O microfone acabou dando simplesmente desconectou, não sei como, mas enfim, eu vou tentar ver, né, o que foi que aconteceu e é isso aí. Vamos dar continuidade ao projeto de hoje. Nós já não temos mais recadinhos, então só roda a vinheta. Pode rodar a vinheta. E vamos começar o episódio de hoje falando sobre Libras. Pode ser novamente, né, se você estiver perguntando, né, como assim um episódio de Libras, né, um podcast espírita falando sobre Libras, você quer que uma coisa tenha a ver com outra? Tem tudo a ver, tem tanto a ver que vocês vão entender. E também, né, lembre-se sempre do episódio de viés que a gente sempre traz, a visão espírita para as coisas. E a gente tem um episódio hoje interessante. Vamos trazer esse tema que é muito importante. Eu acho que todo mundo já de cara já entende a importância dele por causa do para que, né, serve a Libras. Eu acho que eu vou começar dando a introdução bem básica, tá, gente? Bem básica. Deixa eu só ver que como sempre, né, eu tenho minha filhinha aqui, eu sempre organizo direitinho o roteiro, vamos dizer assim. Não é bem o roteiro, mas enfim, tá organizado aqui as ideias. Vamos começar bem simples. Para você, né, que não sabe, né, o que é Libras, aliás, em primeiro lugar, né, eu estou aprendendo Libras, estou estudando Libras, não sou fluente em Libras, eu estou no começo ainda, estou desenvolvendo, já estou no nível, como é no segundo semestre, né, a professora fala que é nível 2, a gente está no nível 2, e a gente está no fim do nível 2, já está indo para a prova, como é a última prova do semestre. Enfim, vamos falar, né, sobre Libras. O que é Libras? Para quem não sabe, Libras não é uma palavra, né? É uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. E sim, é língua e não linguagem. Muita gente pode confundir, né, língua com linguagem, mas são duas coisas diferentes. Porque a linguagem é a forma que a gente fala, a forma que a gente, aliás, fala, a forma que a gente fala, a gente se comunica com as pessoas, a forma. E que forma são essas? São umas várias formas. A gente pode começar só com o olhar, pode estar com gesto, pode estar com a voz, ou com justamente os sinais que a gente usa para se comunicar. Enfim, existe a linguagem não verbal, né? Linguagem corporal, enfim, a gente tem uma série de linguagens e formas de se comunicar e passar a mensagem, né, para a outra pessoa, outra ponta, né? A gente sempre tem o receptor, o emissor e o receptor, e tem o meio, né, que é o meio de comunicação. Aí, enfim, tem toda a teoria. E a Libras
ela é uma linguagem, de fato. De fato, é uma linguagem, assim como o português é uma linguagem, o inglês é uma linguagem, chinês é uma linguagem, enfim, a gente tem uma série de idiomas, né, que são linguagens, mas é uma forma de linguagem, certo? O idioma, a fala, a voz, os gestos, os sinais, é uma forma, certo? São uma forma de linguagem. A Libras, ela é uma língua, assim como o português é uma língua, assim como o chinês é uma língua, assim como o indiano, o aramaico, o hebraico, o japonês, enfim, o alemão, enfim, tem N línguas, são muitas línguas que existem no mundo e são todas línguas. Porque qual a diferença, né, da linguagem para a língua? Né? A linguagem ela é só uma forma de comunicação. A língua ela é uma forma estruturada, onde tem regras, onde a gente tem gramática, onde a gente tem uma série de convenções, né, de como se usar aquela língua. Né? A gente não pode simplesmente falar português um bocado de palavras aleatórias, blá blá blá. E aí as pessoas vão, não, existem regras, existem palavras, existem significado para cada palavra, né? Existe estrutura de como a frase é montada no português, enfim, a gente tem uma série de regras. A mesma forma é a Libras. A Libras, como uma língua, ela tem regras, ela tem forma, ela tem significado, ela tem conceito, ela tem toda uma estrutura de um idioma, assim como qualquer outro, entendeu? É por isso que ela é uma língua. E, obviamente, a língua brasileira, que é nossa, né, do Brasil, ela é derivada, né, pela história, né, da Libras, né, é derivada da língua de sinais francesa, né, justamente porque foi na época do imperador do Império II, Dom Pedro II, que ele trouxe um estudioso de língua de sinais, né, da França para o Brasil, né, pelo que eu me engano, se não me engano, né, que eu me lembro, o sobrinho dele, que era surdo, e aí ele trouxe justamente esse francês, esse professor e tudo mais, para poder ensinar Libras, e aí fundou o Instituto, hoje a gente chama Instituto Nacional ao Surdo, do Surdo, Instituto Nacional do Surdo, mais ou menos, o INES. E esse estudo, esse instituto existe até hoje, né, desde lá do Império até os dias de hoje. Então, e na época do Império tinha um nomezinho diferente, Instituto alguma coisa de surdo mudo, que hoje não se fala mais dessa forma. Mas enfim, eu só estou contextualizando o que é Libras para você. E por que eu estou trazendo justamente isso para cá? Porque, afinal de contas, assim, Libras ele é importante justamente para a comunidade surda e é uma forma de comunicação justamente com o surdo, né? Para conversar, para a gente dialogar e se comunicar com os surdos, para a gente se comunicar com os surdos. Aliás, né? Surdo comunicar. Para a gente se comunicar com eles. Então, existe uma grande iniciativa do governo e das igrejas evangélicas, umas grandes iniciativas. E é justamente isso, né? Eu sempre me perguntei por que tem tantas igrejas evangélicas, né, que tem esse movimento da cultura do surdo, né? Que tem toda essa conexão, essa ligação com a comunidade surda. Por quê? Eu fui atrás da resposta, tentar encontrar o que exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu, o que foi que aconteceu lá atrás, para que hoje em dia a gente tivesse um grande movimento por parte da igreja evangélica com os surdos. Aí eu descobri, né, que lá em 1991, 1994, foi durante esse período, desses 4 anos, 91, 92, 93, 94, 4 anos. Durante esse período, houve uma instituição
que foi a Igreja Batista, deixa eu olhar o nomezinho, um nome bem grandinho. Aqui, ó, a Junta de Missão Nacional da Convenção Batista Brasileira. Essa junta, essa missão, né, eles assumiram meio que a missão justamente de atender a comunidade surda, que eles viram ali, ou seja, era um projeto ali, certo? De que eles tinham a finalidade de ajudar e integrar a comunidade surda às igrejas evangélicas, ou seja, trazer eles para dentro da igreja evangélica. E esse projeto deles, né, trouxe, além de trazer, né, o surdo para dentro da igreja, eles também lançaram um projeto de fazer a Bíblia em Libras, o projeto da Bíblia em Libras. Aí eles lançaram uma série de DVDs, né, provavelmente fita, né, no passado, né, no começo, lá em 1900, nos anos 90, né, depois eles transformaram em DVD. Mas eles gravaram uma série de aulas gravadas para, enfim, fazer fazer a Bíblia em Libras. E teve esse grande esforço, esse grande movimento. E, cara, né, a igreja evangélica ela é muito grande, principalmente ela cresceu muito durante os anos 80, 90 mais ou menos. Houve esse grande movimento de levar livros para dentro de todas as igrejas do Brasil. E justamente com o apoio desse material, o material da Bíblia em Libras, que possibilitou que o ensinamento de Libras para outras igrejas, de forma que atraísse muita a comunidade surda para dentro das igrejas. Isso foi um movimento que aconteceu e ele se expandiu para todo o Brasil. E isso aconteceu lá atrás. Isso foi o quê? Eu tô com 33 anos, e foi há quase 33 anos atrás, né, eles começaram esse movimento, e obviamente que eles se intensificaram, esse movimento deu muito certo lá atrás, e que hoje em dia a gente tem toda uma estrutura, né, dentro das igrejas, principalmente as igrejas grandes, tá? Tem as igrejas menores que pode ser que não tenha recursos para isso, mas as igrejas grandes geralmente vai ter ali uma turma principalmente turmas que estudam, né, organizam lá aquele grupo de estudo para estudar Libras, para se tornar intérprete, enfim, ajudar as pessoas. E, enfim, teve todo esse movimento da igreja evangélica para trazer o surdo para dentro da igreja evangélica. E aí eu falo isso, né? Porque eu estou trazendo, porque eu queria, né, encontrar a resposta do porquê, como assim? Por que tem tanto surdo, né, na igreja evangélica? Por que tem todo esse movimento de Libras e igreja evangélica? Justamente foi por causa desse evento, dessa iniciativa deles lá atrás. E essa iniciativa ela não foi correspondida para todas as igrejas, no sentido de todas todas as religiões, as outras religiões. Isso não se expandiu para as outras religiões, né? Muito menos para as religiões de matriz africana. Por que muito menos, né? Porque existe hoje, ainda existe, tá? Todo um preconceito quase não, sistematizado contra as igrejas, contra as religiões de matriz africana, né? O centro de Candomblé, Umbanda, a gente tem Jurema, enfim, tem várias denominações, mas as religiões de matriz africana, né, sofrem esse preconceito muito grande. Ainda menor, eu acho que menor do que no passado. Hoje já é considerado crime. Considerado não, é crime, não pode, a intolerância religiosa ela é crime. Embora as coisas, enfim, o sistema lá, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas, principalmente, não tem esse movimento de Libras dentro das matrizes africanas, das religiões de matriz africana, justamente por causa desse preconceito. E também muito já foi um movimento, né, de que pessoas que podiam ser intérpretes dentro do terreiro, do candomblé e tudo mais, para poder interpretar, fazer
a interpretação lá dos cantos, de todas as vozes do terreiro, esse intérprete ele era estigmatizado, discriminado. Enfim, as pessoas não gostavam muito dele. Não as pessoas que estavam dentro, tá? Não eram as pessoas do candomblé que não gostavam do intérprete de Libras. É o contrário. É as pessoas de fora do candomblé que não estavam gostando de um intérprete lá dentro. Aí por causa disso, esse intérprete sofria por causa das pessoas lá fora que não estavam gostando dele interpretando as músicas, as vozes lá de dentro. Isso aconteceu, tá? E a gente tem também, né, falta recurso, tem recurso, dinheiro, porque o intérprete precisa ser pago, o intérprete precisa de tempo, de trabalho, e não dá para pagar como almoço com amor, né? Então a gente precisa, todo esse trabalho, ele é importante, né? Mas a gente precisa que essas pessoas que trabalham para poder ensinar Libras, interpretar em Libras, todas as pessoas precisam de algum sustento, precisam de algum recurso. E essas pessoas, né, o grande restante dos movimentos não tem todo esse recurso disponível para poder fazer isso. Mesmo que, sabe, eu não sei se vocês sabem, mas lá em 2002, no governo Lula, né, o Lula 1, ele sancionou a lei, né, o 10.4, 10.453, se não me engano. Deixa eu olhar aqui, eu botei aqui 10.436, tá? 10.436 de 24 de abril de 2002. Essa lei, né, não é só o número da lei. Essa lei, né, ela estabelece que a língua brasileira de sinais é o meio legal de comunicação e expressão, garantindo direitos legítimos à comunidade surda, direitos linguísticos à comunidade surda, ou seja, Libras ela foi reconhecida por lei, né, e garante, enfim, tem todo, pode ler lá, pode procurar na internet, é bem curtinho, tá, o direito aqui, não é aquela parte da Constituição, né, dessa lei, pode botar lá. Lei número 10.436 de 24 de abril de 2002. Pode ler lá direitinho, é bem curtinho. Essa lei, né, ela garante o direito de Libras em vários lugares. É por isso que a gente vai ter lá na TV Senado, sempre vai ter, quando está tendo alguma discussão, algum debate e tudo mais, vai ter lá o quadrinho na janela de intérprete, a janela que fica mais ou menos aqui, a janela de intérprete, ele vai estar lá interpretando Libras, todas as pessoas conversando, blá, 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 e tem a janelinha de intérprete ali. Isso ali é dever, é obrigatório para poder dar acessibilidade ao surdo. Enfim, dito isso, por que eu trouxe tudo isso? Porque eu queria saber, né, como é que é esse movimento, por que eu não vejo todo esse movimento no movimento espírita? Por que não tem isso? O movimento espírita ele é tão grande, ele é muito grande, tá? Eu acho que, se eu não me engano, o Brasil ele é o país que tem mais adeptos espíritas no mundo todo. E mesmo assim, a gente tem federações, né? Tem a Federação Espírita Brasileira, a gente tem a federação de cada estado, tem as suas federações. A gente tem muita coisa, tem livros, tem instituições gigantes, né? A Mansão do Caminho, a gente tem tantos projetos no Brasil. O movimento espírita, o movimento espírita brasileiro, ele é grande, tá? Então por que eu não vejo esse movimento, esse grande movimento espírita brasileiro, não tem nada relacionado com o movimento pro surdo, né, da acessibilidade ao surdo, ou então em algum projeto em Libras para o surdo e tudo mais? Por que eu não vejo isso, né? Porque esse projeto nunca existiu, ele nunca teve, se existiu, foi muito pequeno,
foi um local, foi em algum lugar. Ele nunca foi um projeto amplo e nacional. E se existiu, talvez não tenha pesquisado direito, ou não achei. Mas existe sim projetos em Libras para dentro do movimento espírita. Existe. Esses projetos já existem. Eu encontrei 2. Só 2. Pelo mais assim, um grande, né, que é um site que é basicamente um glossário, que a gente chama de glossário, um dicionário de Libras espírita. Dentro tem vários termos do movimento espírita, vamos dizer assim, que estão em Libras. Está explicando lá direitinho como é que se faz o sinal. Por exemplo, o sinal de espírita, o espiritismo. Como é o sinal do espiritismo? É isso aqui, ó. É a mão assim, e você faz aqui e assim. 3, isso é um dos sinais do espiritismo. E também tem esse aqui, que é mais ou menos assim. Aqui, ó. Bom, esse é o sinal são 2 sinais, tá? São 2 sinais diferentes, mas significam a mesma coisa, espiritismo. A gente tem esse site que eles vai explicar vários sinais, tudo específico para a doutrina espírita. E tem também, eu encontrei uma instituição lá do Rio de Janeiro que eles fazem estudo do livro dos espíritos. Olha só, eles fazem estudo do livro dos espíritos uma vez por mês, se eu não me engano, pelo que eu entendi, uma vez por mês. E tem um intérprete de Libras nesse estudo. Eles estão estudando. Até onde eu vi, eles saíram da introdução do livro dos espíritos até a pergunta 300 e alguma coisa. Tá em quase 400. Tá perto, eu acho. E eu vou deixar o link desses dois projetos que eu achei aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar esses 2 links e desses 2 projetos que eu gostei bastante. Eu vou estudar bastante aquele site ali, já que eu encontrei ele, né, que tem bastante informação legal. Eu vou dar uma boa estudada nele. E outra coisa importante, acho que é isso. Acho que é isso. Pronto, eu encontrei esses 2 projetos. Aí, né, fica aí a pergunta, a coisa que a gente pode fazer, né? O que será que nós, espírita, do movimento espírita, ou mesmo do Bezerra de Menezes, né? O que será que nós podemos fazer? A gente pode fazer muita coisa, a gente pode fazer muitos projetos legais. Uma das coisas que a gente pode fazer é ter o livro dos espíritos em Libras, o Pentateuco inteiro em Libras. Olha só, que seria muito legal. Fazer esse projeto seria muito legal, seria muito bom, né? E agora que a gente não precisa de DVD, de fita e nada, a gente tem literalmente o YouTube aqui para fazer. A gente pode pegar um canal dedicado e soltar vários vídeos, tudo eles sequencialmente traduzindo, interpretando o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho sobre o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis, aí a Revista Espírita, aí não sei o que, enfim, tem muitos livros. A gente poderia fazer esse projeto pode ser feito. Eu não sei se alguém já fez, eu não vi, não encontrei, porque eu dei uma pesquisada. E é isso, eu acho que, mas para isso, né, novamente, precisa de recursos, precisa só de tempo. Por exemplo, esse podcast aqui, para ele ser feito, ele precisa de um computador, né? Computador, recurso, ele precisa de energia, ele precisa de tempo, recurso, né? A gente precisa de microfone, esse microfone aqui ele é mesmo, precisa de câmera, essa aqui é uma câmera, a gente precisa de um bocado de coisa para que esse podcast ele exista. E precisa de tempo, do meu tempo, para esse podcast existir. Então, para que um projeto como esse, de fazer o livro dos espíritos em Libras, ele precisa de todos esses recursos. E aí, como é que a gente faz isso? É uma ideia boa, é bem interessante. Só que eu não posso começar agora, exatamente porque eu estou no nível 2 ainda. Tem muito chão pela frente para eu chegar na tal e sonhada
fluência, né, da língua que a gente está aprendendo. Mas enfim, eu vou continuar minha jornada na Libras. É que eu só trouxe isso como uma ideia para a gente pensar, né, ver o que a gente pode fazer e refletir, e também falar um pouco sobre Libras, que eu estou aprendendo, né, e eu vou estou aproveitando também esse tema, porque amanhã, sempre que eu estou gravando na sexta-feira, né, vou postar para postar no sábado, e amanhã eu vou dar uma aula de introdução a Libras para as crianças do PES, né, do Projeto de Educação do Ser. E é isso aí, vamos fazer, vamos refletir mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma ideia de como que a gente pode fazer esse projeto de Libras no Espiritismo, né, podem deixar os comentários, estão aí, tá aberto para você dar a sua ideia. E a gente tem mais alguns pontinhos, beleza, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, tá certo? Mas vamos lá para uma próxima pauta, ok? Isso é de Libras, vamos para a próxima pauta. Beleza, eu vou fazer um vídeo de tema livre, falando sobre o movimento espírita em si atualmente, como é que ele está. Existe uma pesquisa que acontece anualmente, que é uma pesquisa, deixa-me eu olhar o nome, tem um nomezinho aqui, deixa eu olhar o nome aqui, é o PNE, é a Pesquisa Nacional Espírita. E essa pesquisa está acontecendo neste momento, certo? A gente tem um formulário aberto para quem é espírita responder, ou quem se considera espírita, quem frequenta, enfim, qualquer coisa espírita. Se é espírita, tem alguma coisa a ver com o espiritismo, você pode responder. Eu vou botar o link dessa pesquisa aqui na descrição desse vídeo, vai ser o primeiro link. O primeiro link vai ser dessa pesquisa. Aí depois eu boto os links do de Libras embaixo. Mas o primeiro link vai ser dessa pesquisa, porque eu acho essa pesquisa muito, muito importante, é do formulário da Pesquisa Nacional Espírita, o PNE, de 2025, certo? Aí aqui, só vou ler aqui a partezinha de cima. A PNE 2025 está em sua 11ª edição, isso já faz mais de 10 anos. Realizada anualmente desde 2015, vem colaborando com o estudo e a gestão do movimento espírita brasileiro. A PNE coleta dados sobre o modo de pensar e de se comportar dos espíritas, bem como o seu relacionamento com os centros espíritas. Com esses indicadores, as instituições, gestores e pesquisadores podem prever necessidades e dificuldades dos espíritas, frequentadores e trabalhadores, além de ajustar suas estratégias e ações de comunicação e governança. E aí a gente segue, né, vários a informação aqui que ele já deixa pra gente. E eles também produzem, depois que eles fazem essa pesquisa, né, eles fazem toda uma análise. E eles lançam essa análise. A análise fica aberta para todo mundo ver. E eles lançaram assim, tem um PDF com uma análise das pesquisas desde 2015 até o do ano passado, né? Que essa pesquisa de hoje é de 2025, né? Eles lançaram a pesquisa de 2015 até 2024. Já tá aqui, já tá no ar. É um PDF extenso, tem mais de 100 páginas, que ele faz toda uma análise muito interessante. Eu vou ler esse PDF, vou dar uma estudada nele. Provavelmente não vou ler tudo absolutamente, mas vou dar uma estudada nesse PDF, entender quais são os resultados que ele traz pra gente. E aí eu vou fazer um episódio, né, de tema livre, falando sobre essa pesquisa em si, certo? Eu tô anunciando isso, não vai ser da próxima semana, vai demorar um pouquinho, porque eu preciso
ler com cuidado essa pesquisa. Cuidado no sentido de você ler direitinho, tá? Não pular, enfim, distorcer as informações. E é isso aí, esse é o anúncio para que você possa participar dessa pesquisa. Você é espírita, você se considera espírita, entre aqui, primeiro link da descrição, na descrição desse vídeo, você já vai ter acesso ao como é que se chama? A pesquisa. Você clica lá, entra na pesquisa, vai ser muito bom e interessante você participar. E eles vão enviar para você o resultado no ano que vem, cara. Ok, é isso. Esse é o tópico de pesquisa. Vamos para o próximo tópico. Beleza, vamos para o próximo tópico agora. Vamos falar sobre computador. Lembra que eu falei, né, que eu queria dar um espaçozinho no final de cada vídeo de tema livre para falar sobre isso. Pois é, agora a gente vai começar agora. E a minha intenção é começar devagar, como eu estou fazendo com o estudo do espiritismo, né? A gente tá começando da história. Não vou começar da história de tudo, porque eu quero chegar logo nos pontos bem importantes. Porque hoje, o tempo urge, não sei se essa expressão está correta, mas o tempo corre, e corre muito, e a gente tem tecnologia que está correndo mais rápido do que o tempo. Então a gente não vou me detalhar tudo, tá, mas eu vou tentar fazer vocês entenderem exatamente toda a problemática, de forma que vocês consigam pensar, nossa, é aquele negócio lá que o Vitor falou. Ok, vamos começar explicando uma coisinha bem importante do computador. Sabe o computador? Pronto. Imagine o computador. O computador hoje em dia, a gente tem formas diferentes de enxergar o computador, mas a gente tem tradicionalmente aquele computador de mesa, né? Aquele computador, aquela caixa, uma caixa que fica em cima da mesa, pronto. Aquela caixa é o gabinete, e comumente as pessoas chamam de CPU, mas aquilo dali é o gabinete, é o case, é onde as coisas ficam dentro dele. A gente guarda as coisas, entre aspas, a gente encaixa, monta as coisas dentro dele. Aquilo dali é um computador. Só que aí, né, o tempo evoluiu e tal, e a gente tem esse negocinho aqui, né? Isso aqui é um computador também, né? Só que é um computador de mão, e é um telefone, né? Faz um bocado de coisa. Mas veja só como o tempo passa, né? Que a gente conseguiu encaixar um computador na nossa mão, e eu carrego aqui na pontinha do dedo. Só? Antigamente isso aqui era impossível, porque o computador era literalmente do tamanho de uma sala gigantesca, era enorme. Como é um HD, que é onde a gente armazena as informações, era literalmente carregado por um caminhão. Precisava de um caminhão para poder carregar, precisava de um guindaste para poder içar o HD do caminhão e botar no local. Enfim, eram coisas enormes, muito grandes. E hoje em dia a gente está literalmente aqui na minha mão, na pontinha do meu dedo. E a gente tem também, né, os notebook aqui, ó. A gente tem os notebooks, a gente abre e tudo mais, né? Mas enfim, toda essa tecnologia e várias coisas, tá? Não é só isso não. A gente tem o relógio, o Apple Watch, né? A gente tem vários equipamentos, todos eles vão ter uma coisinha bem importante. É uma pecinha bem pequenininha, às vezes desse tamanho, às vezes desse tamanho, enfim. Essa pecinha é o processador, certo? Vamos falar sobre o processador agora, tá bom? Vamos entender o que é essa coisinha. Como o próprio nome está dizendo, ele é o processador. Ele processa o quê? Ele processa as pessoas aí na rua aleatoriamente, não. Ele processa informações, tá? E esse processador é o que de fato tem o nome CPU. O nome CPU, sabe, a sigla CPU, é uma sigla em inglês, certo? Que significa central. Cadê? Oh meu Deus. Central de processamento. Cadê? Unidade central de processamento, certo?
CPU significa, a sigla é em inglês, né? Em português ficaria UCP. UCP é Unidade Central de Processamento. Essa coisinha, certo? Ela é responsável por processar toda a informação do computador. Por exemplo, eu vou levantar aqui, isso aqui é o meu teclado. Isso aqui é um teclado. Meu Deus do céu, tá horrível enxergar isso aqui. Mas enfim, é o teclado. Vocês olhando para o computador, vocês percebem que pelo teclado existe uma tecla com a letra A, certo? Vamos dizer que você está com uma ferramenta de texto aberta e aí você pressiona a letra A. O que obviamente vai acontecer é aparecer a letra A ali no texto, né? Você acabou de digitar, você clicou, apareceu a letra A. Aí clicou na letra B, aí aparece a letra B. Ok, isso aí, óbvio, nossa, Vitor, que impressionante, né? Enfim, quando você clica, aperta na letra A no teclado, acontece uma série de coisas. Essa série de coisas passa pelo processador, certo? É o processador quem vai identificar o que é que você está fazendo. Por exemplo, é apertar a letra A. Você apertou a letra A. O teclado em si, ele vai informar, certo? Ele vai passar a informação de que o usuário clicou em algum lugar. Ele clicou aqui, ele gerou aqui uma série de inputs, né? Uma série de informações que eletrônicas, certo? E essa informação ela é levada para dentro do computador. Obviamente ela vai chegar no processador. Quando chegar no processador, né, ele vai passar por um ciclo que meio que do processador. Ele vai receber essa informação, né, o bit, ele meio que está sempre buscando informação. Ele vai, quando essa informação chegar até ele, opa, chegou uma informação aqui para mim. Essa informação vai chegar para ele, chegar nele, cadê? Perdão. Vai chegar nele codificada, certo? Aliás, decodificada. Vai chegar para ele uma série de uns e zeros e uns, um negócio que é porque assim, o computador ele é burro, tá? O computador é burro. Ele só entende ligado e desligado. Só isso. É só isso que ele entende, é tudo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Só que ele tem uma memória muito boa. A memória do computador é muito boa, é tão boa que ele consegue decorar uma sequência enorme de zeros e uns, uma sequência específica de zeros e uns, e ele consegue atribuir àquela sequência uma função, certo? E é isso que o processador faz. Ele vai pegar aqui essas sequências de 0 e 1, ele vai entender para que serve aquilo dali, para que é, o que é que ele vai fazer com aquela informação. E ali ele vai, é justamente isso, esse é o processo, né? Isso é o processo de processamento, esse é o processamento que o processador faz. Ele recebe a informação e aí ele vai entender o que é aquilo dali e vai bolar, cadê? Perdão, deixa eu olhar aqui. Ele vai identificar aquilo dali, ele vai dar uma execução para aquela codificação, certo? Ele vai executar, ele vai fazer a função para a qual aquilo dali foi feito. E aí ele entendendo, esse código chegou aqui para mim, é para fazer tal coisa. Aí beleza, ele vai mandar aquela informação, aquela execução para o outro departamento do computador, para justamente aquela ação que ele identificou seja feita. Parece complicado, vou resumir. Você clicou na tecla A, certo? Teclado, letra A, você apertou. O teclado pegou essa informação de que você apertou aqui, gerou um bocado de inputs elétricos que vai levar para o processador. O processador vai receber um bocado de informação, ele vai entender para que serve aquela informação, vai dar uma função, vai executar essa função e vai mandar essa execução para o setor responsável para executar essa informação, que é justamente
o programa que a gente está usando, que é o editor de texto, e aí vai aparecer para a gente a letra A que a gente pediu para digitar. E assim, esse processo acontece de forma muito rápida, assim, é questão de segundos, certo? E dependendo do computador, dependendo do processador, ele consegue fazer essa leitura da informação, de receber informação e passar informação, de executar informação e passar. Ele vai fazer isso aí de forma, assim, questão de segundos, milhares de segundos. E aí a gente vai ter processadores que são cada vez mais potentes. Ele vai ter muito mais coisas lá dentro. Essas coisas eu vou resumir aqui como núcleo, certo? É no núcleo do processador que acontecem as coisas. Quando a gente tem um único núcleo no processador, o processador ele vai executar uma informação por vez. É claro que ele vai executar várias informações em um segundo. Em um segundo são muitas informações executadas. É coisa de 20... é porque é gigahertz, né? Gigahertz por segundo. Gigahertz por segundo. É a medida... quantas informações, quantos processamentos ele consegue fazer por segundo. Tá? Tem processador de 2 GHz por segundo, ou seja, 2 GB de informações em um segundo ele consegue resolver. Em um segundo, certo? 2 GB de informação. Aí tem processador, isso é com um núcleo. Aí tem processador que tem 2 núcleos, ou seja, é 2 GHz para cada núcleo. Ele meio que dobra a velocidade dele. E aí as pessoas, os engenheiros de processamento e tal, eles conseguiram sempre dobrando a quantidade de núcleos. Antes tinha um núcleo, depois tinha 2, aí dobrou para 4 núcleos, aí dobrou para 8 núcleos. Eu acho que não passou muito disso, porque o processador é muito pequeno, não dá para sair encaixando um monte de núcleos dentro do processador. Eu acho que se dobrou, foi para 16 núcleos, eu acho que não passou disso. Mas aí eles descobriram formas também de fazer núcleos virtuais, aí é outro processo, enfim, é muita coisa, tá? O que eu estou dizendo aqui, estou explicando aqui, que dentro do processador, o processador recebe a informação, executa ela e manda, certo? E ele consegue fazer isso milhares de vezes por segundo, milhões de vezes por segundo, certo? Ele consegue fazer isso. Isso com um núcleo, com 2 núcleos ele consegue 2 vezes, milhares de vezes por segundo. Estão entendendo? E aí, toda vez que ele faz isso, certo? Todo esse processamento, ele está fazendo isso o tempo todo, certo? Tudo isso aí gasta energia. Cada vez que ele processa uma informação, ele gasta energia. A energia elétrica, tá? Eu estou falando de energia elétrica, ele gasta energia elétrica. E aí, quanto mais informações ele está processando, mais energia ele está gastando. Mas gente, você já sabe, né? Quando você liga uma luz, uma lâmpada, você ligou essa luz, aí essa luz está acesa, ela está gastando energia, gastando energia. Claro que assim, é milímetros de mínimos de quilowatts por segundo que está gastando, mas ele está gastando energia. Quando a gente toca numa lâmpada, o que acontece? Ela está fria, ela não acontece nada, não, quando a gente toca na lâmpada, ela está ligada, ela está quente. Então imagina o processador processando milhares de informações por segundo. O processador esquenta muito, certo? Então é por isso que você vai encontrar dentro do computador uma ventoinha, um ventilador, fica em cima do processador. Às vezes vai ter um processo que é um processo líquido, é um líquido que vai tentar esfriar o processador. E é muito importante que tenha esse líquido, esse equipamento colado no processador, justamente para esfriar o processador, para que ele fique numa temperatura boa, porque se ele ficar quente demais, certo, os equipamentos dentro, né, podem chegar a derreter e aí vai queimar tudo, vai torar tudo. Aí a gente sempre usa alguma coisa que fica em cima, colado no processador, justamente para ele esfriar e ficar na temperatura ideal.
E para isso, né, por que eu estou explicando tudo isso? Para onde é que você quer chegar com toda essa informação? Bem, eu acho que eu já expliquei bastante coisa, vocês já entenderam bastante coisa sobre processador. Você não entendia nada de processador, vocês entenderam o que ele faz. Ele recebe um input que chega lá, ele processa a informação e manda a função. Ele faz isso milhares de vezes por segundo, ele faz isso. E fazendo isso ele gasta muita energia, e fazendo isso ele esquenta muito, e por isso ele precisa de algo para esfriar ele, tá certo? Entenderam isso? Pronto, perfeito, lindo, maravilhoso. Isso, certo? Isso é todos os computadores, tá? Tudo que é computador, esse celularzinho aqui tem um processador aqui dentro. Obviamente que o processador do celular é diferente do processador do computador, tá? Tem arquiteturas diferentes, mas ele vai funcionar da mesma forma. Ele também vai esquentar, ele tem todo um resfriamento aqui dentro, ele tem capacitores que esfriam, e ele ainda tem uma bateria que pode esquentar. Sabe quando o celular você está usando o celular e o celular está quente, não sei o que, é por causa de todo esse processamento, não só do processador, mas principalmente da bateria, né? Geralmente o celular esquenta por causa da bateria. Mas porque você está usando muito, porque você está processando muito, porque o processador está gastando muita energia que está vindo da bateria, aí faz a bateria esquentar, enfim, tem todo esse processo. Mas vocês entenderam, né, que o processador esquenta muito, e por isso precisa de todo um sistema para esfriar o processador. Entendido isso, a gente vai passar para uma próxima etapa, que a gente entender o que são servidores, mas eu não vou explicar isso agora. Agora, vocês só precisam ter na cabeça, vocês receberam muita informação hoje, né? Muita informação. Mas agora vocês só precisam entender que o computador ele tem um processador, que ele processa informações, milhares de informações por segundo, que gasta energia, que esquenta, que precisa esfriar. Entendido isso, a gente vai falar sobre servidor depois. Tá? Não na próxima semana, mas depois da próxima semana, que no próximo podcast com tema livre, tá certo? É isso. Depois de muita informação hoje, né? A gente falou sobre Libras, a gente falou sobre pesquisa, e a gente falou sobre computador, né? Processador, muita informação, coisas que quase que não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver com o que a gente tá buscando aqui, com o tema, né, com a ideia de trazer o espiritismo, né, ter essa visão, né, dentro de ajudar as pessoas, né, e a forma de ajudar as pessoas, a minha forma de ajudar as pessoas é justamente trazendo essas informações importantes que vocês vão entender depois, tá certo? Tudo vai fazer sentido lá na frente. Eu já ia me despedindo, eu sempre pedi antes para vocês o CTA, né, o chamado a ação. Deixa o like nesse canal aqui se você gostou desse vídeo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Pode se inscrever nesse canal do Bezerrinha, você vai ajudar bastante a gente. E também, né, deixa o comentário, né, o que é que você tá achando, o que você tá gostando. E principalmente, uma das coisas mais importantes que eu vou pedir aqui é para que você dê sugestões de temas para a gente abordar nos temas livres. É isso. Então, muito obrigado pela sua atenção. Novamente, meu nome é Victor Jesus, esse é o Nome Cast. É isso, adeus.